É melhor começar a reunião lá. Ah, tá. A Alexânia está escrevendo aqui. É melhor começar a reunião lá pela equipe de professores. Tá bom. Vocês acham melhor? Então, vou encerrar aqui e entrar por lá. Tudo bem? Pode ser? Pode ser. É melhor, né? Tá bom. Eu vou encerrar aqui, tá bom, gente? Deixa eu até escrever aqui no chat. Vou encerrar por aqui. Começar. Pelo Teams. Da equipe, né? Bom dia. Então, vou encerrar aqui, tá bom? Aí a gente acompanha, vou entrar por lá. Tá? Professor, seu áudio está fechado. O áudio agora está aberto, né? Então, vamos começar, né? Vou compartilhar aí com vocês. A tela está compartilhada aí, gente? Tá aparecendo aí para vocês a tela? Tá sim. Tá? Então, ótimo. Então, vou explicando. Qualquer dúvida, vocês têm toda a liberdade aí de parar e pedir a explicação, tá bom? Professor, acho que você está esquecendo de pôr para gravar também. Não, mas tá vermelhinho aqui gravando, não? Tá aparecendo aqui para mim. Ah, tá. É porque para mim não tá aparecendo nada. Desculpa. Ah, tá. Para você não, né? Mas vou confirmar aqui. É bom você falar, porque depois Tá gravando aqui pra mim. tá gravando. Apareceu aqui. Bom. Então, nós vamos falar hoje da crase, né? Começar por uma charge aí.
Essa charge é do ano passado, 20 de junho, né? Estou gravando esse vídeo para agradecer a todos que me ajudaram a chegar Professor, a você não mais. está compartilhando a tela aqui. Tá, Acho não? que quando Parou o você for... compartilhamento. Então, peraí. Eu tive de voltar, né? Peraí. Vou voltar lá. Agora tá aparecendo aí para vocês? Viu? Apareceu aqui. Ah, então tá bom. Qualquer coisa vocês falam aí. Então, repara o seguinte. Aí na redação aí da charge, apareceu o acento grave aqui, ó. Chegar à marca. Tá? Se nós retrocedermos aí na história da língua portuguesa, em texto do século XVI, não havia esse acento. O acento chama acento grave. O pessoal, essa frase aqui, colocaria 2 As. O autor escreveria assim, chegar a marca. Colocaria 2 As. Por quê? O verbo chegar, ele exige a preposição a. No português formal, né? No português informal, nós usamos o em. Ah, cheguei em casa, né? No português formal é a. Mas existe preposição a. E a palavra marca é um substantivo feminino, exige artigo a. Então, no português do século XVI, se usavam 2 as, né? Um do lado do outro. Até que os gramáticos, né, da língua portuguesa resolveram fazer o seguinte, falar, em vez de usar 2 as, nós vamos usar um só, e para representar que tem 2, nós vamos colocar esse acento, chama acento grave. Tá? Então, olha só, a primeira noção importante é não confundir o acento com a crase. São 2 coisas diferentes, são 2 conceitos diferentes. O acento, ele serve para representar o fenômeno da crase. A crase, o que ela é? Ela é um fenômeno fonético. É a soma de 2 vogais iguais. Então, não podemos confundir crase com acento. Não é? Crase é uma coisa, é um fenômeno fonético, que ocorre independente da vontade da gente. Isso ocorre em português, em inglês, em qualquer língua, quando a gente fala. O acento grave é uma categoria da escrita, da modalidade escrita. Então, naquela frase ali da charge, o autor usou o acento grave para indicar que houve a crase. Então, a crase é esse fenômeno fonético aqui, ó. Eu tenho que ter o A1, que é a preposição. Por isso que nós estudamos antes regência verbal e regência nominal. Essa preposição, para ela ocorrer, nós vamos precisar, antes dela, tem que aparecer o quê? Ou um verbo que peça a preposição, ou um nome que peça a preposição. Preposição a. Depois, em seguida, nós temos que ter o quê? É o A2, que é um artigo feminino, ou pronome a. Pronome que aparece em aquele, aquela, né? Então, se houver esses 2, eles são representados dessa forma, com esse acento aqui. Ótimo.
Alguma dúvida até aí? Vocês têm alguma pergunta? Acho que tá de boa, professor. Tá de boa, né? Então, é entender isso, né? Não confundir o acento, que é uma coisa, com a crase, que é um fenômeno fonético. Ele pertence à oralidade, quando a gente fala. Mais uma charge aí, é do Duque, né? É um chargista daqui de Minas Gerais, especificamente Belo Horizonte. Trabalhei com ele no jornal O Tempo. Então, as charges dele normalmente são publicadas lá no jornal O Tempo. Lote à venda. Repare o seguinte. Aí vocês vão falar, professor, sempre que tiver o acento grave, é porque ocorreu a crase? A fusão de dois As? Não. Não. Geralmente, quando aparece o acento, é porque ocorreu o fenômeno fonético da crase, mas nem sempre. Nesse exemplo aí, ó, lote à venda. Não tem crase. Não tem crase. Por que não tem crase? Porque não tem dois As. Se você quiser verificar isso, o que você faz? Tem uma técnica na linguística e existe essa técnica na matemática que chama comutação. O que é comutação? É troca. Então, se eu substituir o A ali por outra preposição, o que eu posso colocar no lugar ali? Lote. Me fale aí. Uma preposição no lugar do A ali. Para? Isso. Não é isso? Lote para venda. Lote destinado à venda, para venda. Então, olha só. Quando eu coloco para, o que eu percebo? Só aparece a preposição. Lote à venda. Lote para venda. Então, ali não ocorre a crase. Eu só tenho um A, que é preposição. A palavra venda ali não exige artigo. Lote para venda. Por que o acento grave ele foi usado? Já que não tem crase, por que ele foi usado? Aí é uma outra função do acento. Para evitar o quê? O duplo sentido, a ambiguidade. Então, o acento grave ele é usado em duas situações. Primeira, para indicar a crase. Segunda, para evitar a ambiguidade, o duplo sentido. Entenderam? Então, nessa situação de uso aí, só vou fechar a janela aqui, gente. Por causa do barulho. Nessa situação de uso, nós temos o acento, mas não tem a crase. Mas por que foi usado? Para evitar o duplo sentido, a ambiguidade. É a mesma situação quando você escreve fiz uma compra à vista. Você coloca o acento grave. Para quê? Tem crase? Não tem. Não tem. Só tem preposição. É só você pensar compra a prazo. Só tem a preposição. Então, compra à vista, eu uso o acento para evitar o duplo sentido. Entenderam isso aí? Ficou claro essa noção? Ficou claro, professor. Ótimo. Situações de uso obrigatório. Olha só. Então, o uso do acento grave, ele tem a ver com a regência verbal e nominal. Por isso que no programa eu alterei a ordem para colocar na ordem lógica, para vocês poderem entender. Sem noção de regência verbal e regência nominal, você vai usar o acento sem saber se tem que ter o acento, se não tem que ter o acento. Agora vocês vão ter consciência dele. Então, olha só, vou à cidade.
O que você faz? Você vai usar essa técnica da comutação. Não é macete, é técnica. Isso você faz em outras áreas. Na matemática é usado isso também. Então, para confirmar isso, por exemplo, vou à cidade. Você escreveu lá, na hora da revisão do texto, você fica em dúvida. Tem que ter o acento ou não tem? O que você vai fazer? Você vai substituir e verificar. Vou à cidade. Eu tenho preposição aqui? Eu posso substituir por outra preposição? Tem. Vou para. O verbo ir exige a preposição. Irá. Eu coloquei para só para confirmar que tem a preposição. E a palavra cidade, ela exige o artigo? Exige. Vou para a cidade. Confirmei aqui. Então, eu vou colocar o acento. Por quê? Porque tem a crase. A fusão da preposição a, que é exigida pelo verbo ir, mais o artigo, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem que ter o A1 e o A2. O A1 é a preposição, o A2 é o artigo. Ah, existe uma diferença de sentido, viu? Se você fala assim, eu vou a Salvador. Se você usa a preposição a, dá a ideia de que você vai para Salvador e o seu tempo de estada lá, o seu tempo de ficar fazendo turismo em Salvador é pequeno. Agora, no português formal, se você usa a preposição para, por exemplo, eu vou para Salvador, significa o quê? Que você vai a Salvador e vai ficar muito tempo lá. Você vai morar lá 1 ano, 2 anos, tá? Então, no português formal tem uma diferença de sentido entre a preposição a e a preposição para. A frase B, acostumou-se às obrigações. Não, tem que ter o acento ou não tem? Você faz a mesma coisa. O verbo exige preposição? Exige. Acostumar-se com ou acostumar-se a. Então, se você usar a preposição a, obrigações exige artigo, tá vendo? Acostumou-se com as obrigações, então vai ter o acento. Com nome de cidade. Nome de cidade ou estado, né? O que você vai fazer? Você vai usar o verbo vir. A comutação pelo verbo vir. Por quê? Nome de cidade, estado ou país. Fui. O verbo fui, ir. Exige a preposição a. Agora, a palavra Bahia exige o artigo a. Aí você usa o verbo vir. Vim da Bahia. Tá vendo? O da é combinação de quê? De mais a. De mais a. Então, quando eu uso o verbo vir, eu confirmo que Bahia exige o A2. O verbo exige o A1, Bahia exige A2, houve crase. Tem que colocar o acento grave. Se fosse Brasília, fui a Brasília, vai ter o acento grave? Acho que não. Você acha que não? Eu acho que é de Brasília. Isso. Só que vocês não podem achar. Vocês têm que ter certeza, né? Aí a certeza, exatamente, ó. Vim de Brasília. Brasília não exige artigo. Não vai ter o A2. Então lembra disso, crase é soma, né? A palavra crase vem do grego crasis. Significa fusão, soma, de 2 As. De Brasília, não vai ter acento. Vamos ver aí um outro lugar aí. Oi. A Cibele no chat falou assim que não entendeu a parte de não ter duplo sentido e ela pediu para você repetir. A Cibele?
Tá ótimo. Essas me falam porque eu não tô acompanhando aqui. Ah, desculpa. Eu não estou acompanhando, que eu coloco a tela inteira aqui, eu não consigo ler as mensagens. Aí vocês me falam. Ô, Sibeli, a questão é o seguinte. A crase, nós usamos... A crase não, desculpa. O acento grave, que normalmente indica a crase, nós usamos em duas situações. A primeira para indicar a crase, quando ocorre. A segunda para evitar o duplo sentido. O que é esse duplo sentido? Quando você vai escrever, Sibeli, você escreve lá, pago à vista. Pago à vista. Então, olha só, pago à vista, vista aí, se você não coloca o acento, pago à vista, vista pode significar a visão, né? Um órgão aí, a visão, vista de enxergar e vista de prazo de pagamento. Entendeu, Sibeli? Então, para evitar o duplo sentido, uma outra função do acento grave é evitar o duplo sentido. Então, pago à vista, se você coloca o acento grave, à vista isso você só pode interpretar como prazo de pagamento. Não é a pessoa tá comprando à vista, visão. Vista aí significa prazo de pagamento. Entendeu aí, Sibeli? Ela falou assim que acho que entendi sim. Tem algum outro exemplo? Um outro exemplo? Vou pensar aqui. Um outro exemplo. Para evitar a ambiguidade. Ô, professor, aquela lá do lote, eu não entendi qual que é o duplo sentido que estaria ali. Lote à venda, né? É quem que falou aí? João? Ô, João. Na verdade, é o seguinte. Essa segunda situação de uso do acento grave para evitar a ambiguidade, é claro que, pelo contexto de comunicação, repare aqui, na hora de interpretar um texto, você tem que considerar todos os elementos do texto para interpretação. Então, João, é claro que, digamos que a pessoa não tivesse colocado o acento grave ali. Pelo contexto, nós entenderíamos que ali, lote à venda, a venda ali é no sentido para a venda, né? Lote destinado à venda. Não precisaria do acento, né? Pelo contexto, a gente consegue. Né? Eu dei esse exemplo aí para mostrar para vocês que nem sempre o uso do acento grave significa que ocorre a crase. Porque não tem crase aí. Se você substituir lote para a venda, o A ali é só preposição. Não tem artigo, né? Lote para a venda. Não tem. Cadê o artigo? Né? Então, aqui não tem, pelo contexto, a questão da ambiguidade. Em algumas situações, pode aparecer isso. Igual eu falei, Cibele comprou um caderno à vista. Né? Então, o uso do acento aí, a justificativa é essa, para evitar o duplo sentido. Né? Ficar claro que é ordem de pagamento, e não vista no sentido de visão. Né?
Eu estou tentando lembrar alguma outra situação, mas vai aparecer. Se não aparecer aqui durante os exercícios, na hora dos exercícios, não. Durante os slides, se não aparecer a situação, na hora de fazer o exercício, vai aparecer alguma. Tá bom? Professor, Oi. ela vai ser sempre ambiguidade? Ela vai ser sempre para diferenciar ambiguidade ou vai ter casos que não? Então, as duas situações de uso do acento grave é só para isso. Primeira situação é para indicar a crase. Segunda situação é para evitar ambiguidade. Tá? Só essas duas situações. Não tem outra, não. Só essas duas. Mas aí, por exemplo, se não tiver ambiguidade, eu posso ter certeza que não tem crase? Ou não? Como é que foi a pergunta? Só para entender. É porque você falou que, por exemplo, se não tiver ambiguidade, aí eu posso ter certeza que não vai ter crase? Ou não? Não. Olha só. Para você usar o acento, esse acento que chama grave, o acento chama grave, né? Quanto que eu vou usar? Eu vou usar só em duas situações. Se tiver a crase, ou seja, se tiver a presença de dois As, eu tenho que usar, obrigatoriamente, o acento grave. Qual a outra situação residual, né? Excepcional? Em alguns casos, para evitar o quê? O duplo sentido. Tá? Só nessas duas situações. Entendi, obrigada. Nada. Bom, então voltando lá. Quando A puder ser substituído por AL, se trocarmos a palavra feminina por uma masculina. Vou à cidade. Aí você, poxa, tem que usar o acento ou não? Eu tenho que saber se está ocorrendo a crase aí. Tem dois As ou não? Vou. Deriva de qual verbo? Verbo ir. Verbo ir exige preposição? Sim. Sim, irá. Agora, palavra cidade exige artigo? Aí o que eu faço? Eu troco por uma palavra masculina. Então, qual que é o raciocínio? Se a palavra masculina exige artigo, a feminina exige artigo. Esse é o raciocínio. Então, se fosse um substantivo masculino, vou ao campo. Apareceu ali, o O. Se a palavra masculina exige artigo, aqui, o, a feminina exige. Então, eu tenho um A que é exigido pelo verbo e o outro A que é exigido pela palavra cidade. Nas outras frases, o mesmo raciocínio. Referi-me à moça. Referi-me ao rapaz. Então, fazendo essa substituição, eu confirmo se o verbo exige a preposição e se o substantivo exige artigo. Esse é o raciocínio. Professor, Oi. não entendi direito. Se colocar uma palavra masculina e ficar ao, é que na feminina tem que pôr case? Isso. Entendi. Isso. Muito bem. Esse é o raciocínio. Se a masculina aparecer ao, a feminina vai ter o acento, que aí é a, entendeu? A feminina é o a. Se na masculina tem ao, aqui vai ter o acento, que eu vou ter a. É isso mesmo. Tá bom, obrigada. Nada. Situação de uso obrigatório. Com as palavras aquele, aquela, aquilo. Então, olha só, o A2, ele é por causa desse Azinho aqui, ó. Do A do aquele,
a do aquela, a do aquilo. Então, exemplo. Não me refiro a esta moça, mas àquela. Então, repare bem. Me refiro, o verbo referir, ele exige preposição aqui, ó. Tá o a aqui. Referir a. Vai ter acento porque tem o A2 aqui, ó. Faz parte da palavra. Aquele, aquela, aquilo. Tá? Aí vai ter o acento. Agora, eu pergunto para vocês, por que não tem antes do esta aqui? Por que não tem acento grave antes do esta? Antes de quê? Aqui, ó, na frase A. Não me refiro a esta moça. Por que não tem o acento grave antes do esta? Porque não precisa. O Ricardo falou que é porque é preposição. Falou. Tem a preposição. Crase não é a fusão de dois As? Eu tenho que ter o A1, que é a preposição, o A2, que é o artigo, não é isso? Então, olha só. Esse A aqui é o A1, exigido pelo verbo. Nós aprendemos. Verbo transitivo indireto, ó. Exige preposição obrigatória. Agora, moça aqui é palavra feminina. Mas não tem o A2, não tem um artigo. Foi usado o quê? Esta. O esta aqui está no lugar do A. Não tem como ter fusão A1 mais A2. No lugar do A2 tem o esta. Então eu tenho o A, eu não tenho soma. A mais não tem o A2, porque o esta está no lugar do A2. Entenderam o raciocínio? Então, isso é que é importante, gente. Eu quero que vocês... Isso é tudo, né? Uma das coisas mais fascinantes que o ser humano tem se chama cérebro, né? É a inteligência que nós temos. Fantástico, né? A capacidade do nosso cérebro é assim, infinita. É um negócio... Então, todo conhecimento, para você aprender, a coisa mais absurda é esse negócio de decorar. Porque decorar significa o quê? Você não está raciocinando. Você está repetindo igual o papagaio, né? Um cachorro, um gato, um golfinho, né? Eles aprendem muitas coisas. Através de quê? Da repetição. Beleza. Mas nós temos essa capacidade de criar, né? De refletir sobre o conhecimento. Então, quer dizer, por que no aquela aqui apareceu o acento e antes do esta não apareceu? Porque aqui eu tenho o A1, que é a preposição, mas o A2, ele foi ocupado pelo esta. Então, não tem o A2. No aquela aqui, eu tenho o A1, que o verbo é o mesmo. Ó. Não me refiro, até coloquei aqui, ó, igual. Me refiro a, tem o A da preposição, e o A2 tá no início da palavra aqui, ó. É o A do aquela, por isso que tem. A letra B é a mesma coisa. Olha que interessante que nós aprendemos. Ó. Referência não é verbo, é nome. É um nome transitivo, exige preposição. Fiz referência a. Esse substantivo exige preposição. Tem o A1. O A2 é o A do aquilo. A. Isso que é crase. A soma de dois As. Situações de uso obrigatório. O professor, Sim. esse menos S que você coloca é porque não pode ser plural? A palavra não pode estar no plural?
Ah, tá. Boa. É Bruna, né? Sara. Ó, desculpa, Sara. Tranquilo. Sara. Bacana, ó. Olha que a Sara... Esse sinalzinho aqui não é menos, tá bom? Não é menos. Esse sinalzinho aqui significa o quê? Significa que com as palavras aquele, pode ser, é opcional. Pode ser aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo ou aquilos. Então, aqui não significa menos, significa... Você pode somar. Na verdade, esse sinalzinho aqui, ele chama hífen. Tá bom? Aqui é o hífen. Entendi. E não é o da matemática menos. Aqui ele significa, semanticamente, mais. É aquele mais S. Aqueles, aquela mais S, aquelas, aquilo mais S, aquilos. Tá bom? Entendi, obrigada. Da mesma forma, Sara, se você vai escrever, por exemplo, uma mensagem ao diretor, aí você não sabe. É o diretor da escola, se é diretor ou diretora. O que você pode fazer? Você coloca assim, ao diretor, entre parênteses, hífen, diretora, fecha parênteses. Entendeu? Significa soma aí. Diretor ou diretora. Uhum. Próxima situação, gente. Professor, Oi. aquilo não é invariável, não? De número? Tem aquilos? Tem, pode ter. Pode ter. É raro a gente usar, né? Mas é possível uma situação que você coloque no plural, né? Porque essa palavra é um pronome demonstrativo, né? Pensar uma situação é raro. Você tem razão, é raro o uso, mas linguisticamente é possível, entendeu? Pensar aqui um exemplo, né? Mas é flexionado, você pode flexionar no plural. Tá? Aquele, aquela, aquilo. Aqueles, aquelas, aquilos. É possível. Situações de uso obrigatório. Em diversas locuções com palavra feminina. Olha só. Nessas situações aí, sempre se a locução tiver uma palavra feminina, tá? À custa de, à direita, à esquerda, à noite, a 1 hora, às 2 horas, né? Isso aqui é uma questão... aí você vai falar assim, por que é usado? Isso aqui é pela prática mesmo, né? É uma convenção. Não tem crase nessas situações, normalmente. Mas se convencionou nessas expressões se usar o acento. Tá? Agora, uso facultativo. Facultativo quer dizer, você pode usar ou não usar. Antepronome possessivo, seguido de palavra feminina. Então, entreguei o livro à sua professora. Você pode usar o acento ou não usar o acento. Por quê? Porque antepronome possessivo, você pode usar o artigo ou não. Tá? Então, nessa situação aí, é opcional. Antinome próprio feminino. Na aula passada, nós vimos isso aí. No português formal, eu só uso o artigo antes de nome próprio
de nome próprio se eu tiver intimidade com a pessoa. Né? Então, antes de nome próprio de pessoa, obviamente feminino, só vai ter o acento grave se eu tiver intimidade com a pessoa. Se eu não tiver, não vai ter, porque não vai ter o artigo. Né? Quando tiver essa expressão aí, até a, também é facultativo o uso do acento. Tá? Pode usar ou não. Agora, situações de não uso. Não uso. Vocês entendendo a crase, o princípio, né? Que é a fusão da preposição a mais o artigo a. O artigo a é só antepalavra feminina. Então, por exemplo, Carla gosta de andar a cavalo. Cavalo é o cavalo. É masculino. Então não vai ter acento. Nós vemos aí farmácia, né? Muito comum o pessoal colocar assim, entrega a domicílio. Colocar o acento grave. A pessoa não aprendeu o princípio, né, da crase. É domicílio, é o. Então não pode ter acento grave antes de domicílio. É masculino, tem jeito. Algumas lojas não vendem a prazo. É o prazo. Sua camisa está cheirando a suor. O suor. Então, antes de palavra masculina, não vai ter crase. Por quê? Pergunta para os quase universitários aí. Porque não tem o segundo A. Não tem o segundo A. Então, lembra disso. Crase é a fusão de dois As. A1, preposição. A2, artigo feminino. Ou A do aquele, aquela, aquele. Né? Então, se a palavra for masculina, não vai ter. Né? Outra situação de não uso. Olha, aqui eu coloquei um texto de lei. Todo texto de lei, a Constituição, né? Aliás, alguma matéria, se você estiver estudar alguma coisa da nossa Constituição? Acho que não. Olha que loucura isso, né, no Brasil, né? É a lei mais importante do nosso país, que é a Constituição. Pelo menos os direitos fundamentais, né, de cada cidadão brasileiro, cada cidadã brasileira. O artigo 5º, né? Nós teríamos que estudar na escola, né? Em vários países, França, por exemplo, Estados Unidos, Constituição, todo mundo tem um apreço enorme pela Constituição, né? E aqui não, você passa ensino fundamental e médio e noções básicas, né? Quer dizer, quais são os direitos, deveres fundamentais, né? Que nós temos. Bom, mas esses textos legais, a lei ela é geral. É um texto geral. Por quê? Ela é para ser aplicada para todo mundo. Então, ela não é... Você não tem situações específicas, né? Não é para a Sara, o Lucas, uma pessoa em específico. O texto legal é para ser genérico, né? Então, eu coloquei um exemplo aí de um artigo. O Código Civil Brasileiro é uma lei nacional que rege as nossas relações entre civis, né? A doação à entidade futura caducará, vai perder o efeito em 2 anos, se esta não estiver constituída regularmente. Então, repara assim, doação a. O nome doação, ele é o nome transitivo. Você faz doação para alguém, exige o A1. Como é um texto legal, o legislador, por exemplo,
Quem que é o legislador? Quem que é legislador? Quem que faz as leis no Brasil? E aí, gente? Quem que faz lei no Brasil? Pode chutar aí, ué. Não tem problema não. Eu acho que é o poder legislativo. Isso. Perfeito. Na verdade, olha só que interessante. Muitas pessoas chamam, né? Nós temos poder. Chama tem o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Tecnicamente, num regime democrático, que é o nosso regime previsto na Constituição, não é poder. São funções do Estado. Porque numa democracia, o poder é do povo. Tá bom? Teoricamente. É isso. Então, são funções. Então, a função legislativa, ela é exercida no município pelos vereadores. Então, em cada cidade, nós temos a Câmara dos Vereadores, que é a função legislativa. No Estado, cada Estado federado, nós temos a Assembleia Legislativa. São os deputados estaduais, que são os legisladores. No âmbito nacional, nós temos a Câmara dos Deputados, e lá nós temos os deputados federais. Tá bom? E temos também o Senado, né? O Senado, no Senado nós temos senadores que representam cada estado da federação. Quando o legislador faz a lei, por exemplo, a lei é para ser abstrata, ela não pode ser específica. Doação, essa entidade aqui não especifica qual que é. Então, repare o seguinte, o artigo definido, o A2, nós usamos para definir qual que é o substantivo. Como no texto legal você não pode definir, então não vai ter o A2. É essa situação de uso aqui, ó. Antes de palavras femininas, usadas em sentido genérico ou indeterminado. Então, aqui, no artigo de lei, não vai ter o acento grave. Por quê? Não vai ter o A2. Não vai definir qual que é a entidade. Se é X ou Y, Z. Então, só vai ter preposição. Vocês entenderam isso aí? Sim. Entendeu? Então, é uma situação aí de uso, né? Na verdade, não uso do artigo. Porque é o texto legal. Você não define para quem que é. Né? Outro detalhe. O atendente não deu ouvido a reclamações. Quando o A ficar no singular, o substantivo no plural, mesmo que seja feminino, reclamação é feminino. Mas aqui só apareceu a preposição, não apareceu o artigo, tá vendo? Reclamações foi usado no sentido genérico. Não especificou. E reclamação o que é? Não especificou. Então, quando o A estiver no singular, o substantivo feminino no plural não vai ter o acento grave. Não tem. Não especificou a reclamação, não vai ter o artigo, não tem o A2. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Sim. Sim. Beleza. Antes de palavras que não admitem artigo. Olha só. Não entregue isso a ninguém. Não entregue isso para ninguém.
eu só tenho a preposição. O artigo definido não aparece aqui porque no lugar dele tem ninguém. Então não tem jeito. Ele está no lugar do artigo definido, né? Darei a essa moça tudo que ela quiser. Eu tenho a preposição. No lugar do artigo, apareceu essa. Aqui é dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, não tem como ter aqui, colocar o acento, porque eu não tenho o A2. No lugar do A2 tem o essa. Ou é o essa, ou é o outro A, né? Professor, Sim. e se fosse darei à moça tudo que ela quiser, aí teria crase? Se não tivesse o essa? Ah, bacana. Agora eu quero que você me responda. Se tirar o essa, darei à moça tudo que ela quiser. O que eu faço? Eu troco moça por uma palavra masculina, moço. Como é que ficaria? Tirando essa. Darei Almoço. almoço. Se almoço ficou parecendo almoço, né, de almoçar. Então, olha só. Se aparecer o ao, então vai ter o acento. Tá? Eu confirmo que tem que ter o acento. Darei almoço, darei a moça. Quando eu coloco o ao, eu confirmo o quê? Que tem a preposição, o verbo exige a preposição. Quando eu coloco moço e aparece ao, o ao é a soma de a mais o artigo o. Ou seja, se a palavra masculina exige artigo, a feminina exige também. Então vai ter o acento. Captou aí? Entendi. Obrigada. Professor, Oi. você falou que teve uma época na língua portuguesa que, em vez de eles escreverem a crase, eles usavam os dois as, né? Um seguido do outro. Isso. Na hora de ler o texto, eles pronunciavam os dois as ou só um? Quem tá perguntando é o Lucas? João. João. Ô, João. Não tem como saber, João. Sabe por quê? Por quê? Porque isso foi no século XVI. Então a gente não tinha rádio, não tem gravação, entendeu? Tá. Desculpa, Então, foi só uma pergunta por curiosidade. Eu tava não! pensando aqui. Ô, João, sua pergunta foi ótima. Sua pergunta foi ótima. Se pronunciava ou não. Perfeito. Só que, pela época, a gente não tinha a invenção ainda do rádio, né? Nem da... não tinha nem rádio, né? Então, assim, não tem como a gente saber isso, né? Tranquilo, valeu, obrigado. Nada. Mas bacana. E agora, mas, João, foi ótima sua pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Já me perguntaram isso. Quando você for ler um texto em voz alta e no texto aparecer o acento grave, você tem que pronunciar os dois as? Não. Esse acento, ele é da modalidade escrita, ele não é da oralidade. Tá bom? Tá bom. Foi ótimo você ter perguntado. Então, olha só. Obedeço a toda sinalização. Eu tenho o a preposição, mas o todo aqui está no lugar do artigo definido. Então, não tem jeito. É um ou outro. Ele está no lugar aqui, então não tem crase. A letra E. Vossa Senhoria. Esses pronomes de tratamento. Estou contando a Vossa Senhoria. Não vai ter... esses pronomes de tratamento não exigem artigo. Tá? Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Então, não usa. Não vai ter o A2, né? Então, não vai ter acento.
Antes de verbo. Muito comum o pessoal colocar acento grave antes de verbo. Eu pergunto para vocês, por que não tem antes de verbo? Porque verbo não necessita de artigo. Isso. Verbo não é substantivo. Verbo não é substantivo. Nós usamos o artigo antes do substantivo. Verbo é verbo, não é substantivo. Então, não tem. Na letra A aí, estamos dispostos a colaborar. Esse A é só preposição. Colaborar é verbo, não exige artigo, não vai ter. Antes de palavras repetidas, gota a gota, cara a cara, frente a frente, não tem. Eu só tenho a preposição, ó, que eu não tenho artigo. Antes de numeral, o número de carros acidentados chega a 300. Antes de numeral, por que não vai ter? Não vai aparecer o acento grave. O A aqui é preposição. Porque antes, numeral não tem. Não vai aparecer o acento grave. Qual a razão? Acho que é porque nesse caso não necessita de artigo também. É porque numeral é masculino, né? É o 300, o 10, o 9. Olha que interessante. O numeral é masculino. A crase é A1 preposição. A2 é o artigo definido feminino. Só ocorre antes de palavra feminina. Se a palavra é masculina, não vai ter o A2. Entendeu? Então, olha que interessante. Eu vou escanear o capítulo da gramática sobre esse assunto. Mas, professor, Oi. se eu colocar... Ah, não. Se eu quisesse falar, por exemplo, de 10 a 20, aí tem crase? Não. 20 é masculino. Não é o 20? É o 10, o 1, o 2, o 3. Aí é ao 20. Mas olha só. Como é que é a frase que você está falando? Do 10 ao 20. Aí é ao... Do 10 ao 20? É. Pois é. Aí o que está escrito aí? É do número 10 ao número 20, não é isso? Sim. 20 aí não está no masculino? É o 20. Uhum. Antes de palavra masculina não tem como. Porque eu vou ter o O. Eu não vou ter o A2. Porque eu vou ter o O no lugar dele, entendeu? Entendi. É o raciocínio. Ficou claro o raciocínio aí? Sim. A não ser que você escreva assim, ó. Faça a questão de 10 a 20. Porque aí a palavra questão. Faça a questão de 10 a questão 20, entendeu? Mas aí ele não tem crase ou tem? Não, aí vai ter porque a palavra é qual? Questão. Questão é feminina, né? A questão. Entendi. Nasci a... Oi, pode falar. Mas 1 e 2 podem ser femininos. Aí se eles estiverem no feminino, tem crase, dependendo, ou também não? Se for feminino, pode, né? Porque é uma, né? 2, duas, né? Isso. Por exemplo, numeral ordinal, ele tem um feminino. Primeiro, primeira, segunda, né? Então, se tiver o feminino, pode ser que tenha um acento, né? Tipo assim, quando fala de horário, de 2 às 3. Sempre vai ter. Entendi. É hora, né?
A 1h, às 2h, sempre vai ter. Tá. Tá bom? Aí você pode pensar assim, ó, hora, sempre vai ter. Às 2h, às 3h, às 5h, né? Mas aí é feminino, né? Porque é feminino, né? Professor, tem uma pergunta no chat. Oi? Tem uma pergunta da Cibele no chat. Qual que é? Ela falou fale. assim, professor, em um dos slides aparece que tem a banda. O A sempre vai ter crase, mas isso é independente da palavra anterior? Exemplo, tocou a banda. Esse A ainda vai ter o uso do acento grave? Isso apareceu no slide? Deixa eu ver. Qual que foi? Deixa eu voltar aqui. Esse aí, ó. No slide 8. Ah, Esse tá. mesmo. Esse aqui, né? Banda aí é uma expressão, né? Não é banda de música, não. Tá? Qual que seria a frase que ela colocou aí? Tocou a banda. O A com crase. Tocou a banda. É banda aí de música? A banda tocou? Se for a banda tocou, não vai ter, não. Porque não tem crase. Não tem a banda, artigo. Tocou. A banda é o sujeito. Só tem o artigo aí. Não, pessoal, tipo, eu acho que ela quis dizer que você colocou ali locuções com a palavra feminina. Ela quis perguntar se qualquer verbo antes vai ter crase. Boa, boa. Essas expressões aqui, em qualquer situação, elas vão ter o acento. Tá? Então, por exemplo, a beça. A banda, expressão, acho que é raro a gente usar. A beça é mais usada, né? A beça. Fulano julgou a beça. Mas o que é a banda? A banda, em diversas opções com palavra feminina, a banda de... Eu não estou lembrando, não. Peraí. Deixa eu consultar aqui o dicionário aqui. Peraí só um pouquinho. Qual que é o sentido, né? Talvez eu saia aqui só para pegar o dicionário eletrônico aqui. Aguarda um minutinho aí. Vou colocar aqui. Banda. Ver essa expressão aqui. Ó, eu estou consultando aqui o dicionário Wise. Essa expressão, a banda, não achei, não. Gente, eu não achei. Eu vou procurar em outros dicionários. Essa expressão, a banda, qual que seria o sentido dela? Tá? Eu vou procurar isso. Eu olhei no OAS, não tem, não. Mas nessas expressões aqui... Professor, eu vi aqui. Você achou? Achei, mas eu pus foi no Google. Que é tipo Ótimo. assim, tipo, caído pro lado. Tipo, uso o chapéu, a banda. Ah, ótimo. Uso o chapéu, a banda, caído para o lado, né? E uso o chapéu, a banda. Olha só. Aí é uma expressão, né? São expressões fixas, né? Então, nesse caso aí, nesse sentido, sempre vai ter o acento. Quem que perguntou mesmo? Estava no
que eu não consigo acompanhar o chat aqui ao mesmo tempo. Giovana. Ô, Giovana, entendeu aí? A banda aí, obrigado. Quem que Entendi. procurou? Fui eu também. Ah, obrigado, viu? Obrigado. Até olhei no Allwise aqui, que eu tenho no computador, mas eu tenho outros dicionários. Mas que bom que você encontrou. A banda de lado, né? Usar o chapéu de lado, né? É. Bom, mas ficou claro, nessas expressões, à espera de um milagre. Eu acho que tem um filme com esse título. Então sempre vai ter, né? À mesa. Almoçar à mesa. Sempre vai ter à noite, né? Etc. Os slides estão aparecendo aí para vocês? Pessoal, Oi. ela perguntou um negócio aqui da expressão a chave. Ah, ótimo. Porque ela colocou assim, entregou a chave. Mas, tipo, o a chave, ele não tá se referindo a um substantivo chave, é uma expressão com outro significado, não é? Isso. Tem aqui essa expressão, a chave. Vamos ver uma frase. Terceira. Oi? Tá aqui na... Tá, do É a lado do terceira que a aparece chave. no slide. Vamos supor. A pessoa fala assim, teve uma desilusão amorosa, aí ela fala assim, agora eu vou trancar meu coração à chave. Né? Trancar a chave, né? Fechar. Essa expressão sempre vai ter o acento aí. Nesse sentido, né? Nesse contexto. Tá claro? É porque a Cibele perguntou se ela colocasse entregou a chave. Não teria. Não, aí não. Não. Aí não. Eu vou escrever... Eu vou sair aqui, vou escrever no... Deixa eu voltar aqui no... A Cibele tá... Vou voltar aqui no... Peraí, só um pouquinho aqui. Ó, vou escrever aqui no chat aqui. Ó, letra A. Letra A. Vou escrever aqui para vocês. Olha a última pergunta que ela fez no chat aí. Professor, eu estou sem microfone, minha dúvida é se viesse a usar a crase sempre nesse caso, ou altera dependendo da palavra que vier anterior. Sim. Vocês têm que avaliar, vou escrever aqui, ó. A pessoa falou assim, vou trancar meu coração à chave. Olha só. Vou trancar meu coração, a chave é essa expressão fixa, que tem esse sentido, né? Trancar meu coração, a chave, não vou me relacionar com ninguém agora, sentimentalmente, uma coisa desse tipo, né? Agora, vamos pensar uma outra frase aqui, uma outra situação. Como é que era? Vocês falaram uma frase aí com a chave. A Cibele falou, acho que entregou a chave. Isso. Entregou, vou colocar aqui, ó. Vou caber aqui. Luísa entregou a chave para Adir. Olha só. Entregou a chave, não tem nada a ver. Chave, o sentido de chave aqui é diferente de aqui em cima, né? Da expressão a chave, né? Ó.
Na letra A, eu tenho a locução aqui, a chave, né? Está no sentido conotativo, figurado. Aqui, chave na letra B, sentido denotativo. E olha só, na frase B não tem acento. Por quê? O verbo entregar, transitivo direto. Não existe preposição. Então, eu não tenho A1. Se eu não tenho A1, não vai ter crase. Chave aqui é objeto direto. Então, o sentido é diferente. Ficou claro agora? Entendeu aí, Sibeli? Então, eu não usaria no sentido... O Lucas está perguntando, no sentido denotativo? Não. Não. Essa expressão, a chave, é só no sentido figurado, né? Ou conotativo. Então, olha só. Toda palavra, em qualquer língua... Então, naqueles casos todos estão com a palavra no sentido figurado. Por isso se usa o acento grave. Ah, interessante, Sibeli. Eu nunca pensei nisso, não. Porque está no sentido figurado? Pode ser. Teria que verificar cada uma, sabe? Geralmente, elas estão no sentido figurado. Mas o uso do acento aí, ele tem mais a ver com uma questão de convenção mesmo. As regras, elas foram extraídas de quê? Do uso literário, né? Dos escritores considerados clássicos. Então, a Sibeli está até colocando aqui. Arrumar a mesa. Não, aí não vai ter não, Sibeli. Arrumar a mesa, olha só. Vou arrumar a mesa. Não tem. Por quê? Arrumar a mesa, o verbo é transitivo direto, não existe preposição. Arrumar a mesa, não existe preposição. O A aqui é só o artigo, eu não tenho o A1, só o A2. Estou acompanhando aqui o raciocínio da Sibeli. Também não teria o acento. E por que a mesa, como exemplo, também? Ah, tá. Aí a Alexandra complementou, né? Sentar-se à mesa. Ah, beleza. Então, olha só. Arrumar a mesa não tem, porque o verbo é... Arrumar não existe preposição. Agora, sentar-se à mesa. Boa. Estou gostando que vocês estão viajando aí, é importante. Raciocínio, né? Então, olha só, arrumar a mesa. Por que que aqui, na letra C, eu estou escrevendo aqui no chat, tá? Arrumar a mesa não tem. Sentar-se à mesa tem. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Por que que na C não tem e na D tem? É locução feminina esse a mesa aí. Boa. Essa é uma... Giovana... Eu tento chutar que é porque é o modo como você vai sentar. Tipo, não vai ser como a gente estava classificando de objeto, aí indireto, direta. Isso aí é uma expressão. Vai ser assim. Sentar à mesa sem crase é como se eu pegasse a mesa e sentasse ela no lugar. Boa, boa. Olha só. Estou gostando de ver. O raciocínio de vocês está correto. Olha só. Arrumar a mesa. Então, eu posso analisar aqui do ponto de vista da regência, né? O que nós aprendemos. Que crase tem a ver com regência? O arrumar é transitivo direto. A mesa aqui, objeto direto. Eu só tenho, se o verbo é transitivo direto, ele não exige o A1. Então, eu só tenho o A2, que é o artigo. Então, não vai ter acento. Não tem crase, não tem acento. Agora, sentar-se à mesa,
Vocês raciocinaram bem. A mesa aqui é aquela locução adverbial feminino. Né? Sentar-se, aqui é o modo, né? Vamos me sentar como a mesa, né? Então, aqui eu tenho aquela locução adverbial, né? Porque está ligado ao verbo, né? Sentar-se como? Sentar-se à mesa. É o modo como eu me sento, né? Então, aqui encaixa naquela explicação que eu estava dando lá, né? Essas locuções femininas, né? Tá? Encaixa lá naquele uso, né? As locuções femininas, as pressas, geralmente elas indicam o modo, né? A maneira como eu pratico a ação verbal. Tá? Então é isso mesmo. Bom, vamos voltar lá na... Depois vai ter o exercício, né? Para vocês poderem praticar isso aí. A Alexandra está colocando, elas se comportam como? Locução adverbial, então? Isso, exatamente. Deixa eu voltar aqui para a gente... Está aparecendo aí a transparência? Tá aparecendo os slides. Está aparecendo isso? Beleza. Então, deixa eu voltar lá. Situações de não uso. Só para a gente finalizar aí. Nas locuções com essa sequência. O a, preposição, mais palavra no plural. Eu tinha falado antes. A reunião foi a portas fechadas. Não vai ter o acento. Por quê? Eu só tenho a preposição. Não foi usado o artigo definido aqui. Ó. Então, você bateu o olho na frase. Substantivo feminino plural e o a no singular, não tem. Agora, se a palavra estiver no plural, vai ter. A volta às aulas. Ainda vai demorar. Tá? Aqui a locução adverbial. É o caso que a gente estava falando lá, né? Anteriormente. Bom, finalizou. Expliquei o assunto. Vocês querem fazer alguma pergunta? São várias situações, né? Aí eu vou escanear um material de uma gramática, né, para vocês poderem fixar e o exercício. Tá bom? Então, estou à disposição aí, alguma pergunta que vocês tenham. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, aí eu paro a gravação, né? Finalizo. E depois eu disponibilizo a aula lá no YouTube, né? Sem dúvida. Pode ficar à vontade. Eu sei que é mais complexo, né, gente? Agora, não sei se vocês repararam que as aulas anteriores, a crase ela tem a ver com regência verbal e nominal. Então, é muito importante saber isso. Uma observação que eu queria fazer em relação à segunda atividade, da produção de texto, é muita questão da vírgula, tá, gente? Uma dificuldade grande em relação à vírgula. Então, só passar uma noção para vocês no sentido seguinte. Vírgula não tem nada a ver com pausa. A vírgula tem a ver com
uma questão sintática, né? Que é algo que depois nós vamos trabalhar, viu? Subordinação, coordenação. Então, é muita gente colocando vírgula, separando o sujeito do verbo. Infelizmente, esse problema, a maioria das gramáticas, né? Eu orientei um trabalho de pesquisa sobre isso, sobre o emprego da vírgula. E mais de 90% das gramáticas, quando vão conceituar, elas relacionam vírgula com pausa. Então, isso é uma ideia falsa, né? Vírgula não tem nada a ver com a pausa. A pausa é uma categoria da oralidade. E a vírgula é um sinal da escrita. Então, vai ajudar muito vocês a pensar isso. Deleta da cabeça de vocês que relacionar vírgula com pausa. Então, o que eu mais observei nos textos que vocês produziram na atividade 2 é isso. Separando sujeito do verbo. Pensando muito nesse critério de pausa, né? Infelizmente, até tem muito professor que acaba ensinando dessa forma. Relacionando vírgula com paradinha, respiração, né? Então, isso induz as pessoas ao erro, né? Então, eu queria passar essa noção aí para vocês. Nenhuma pergunta? Então, vou encerrar, tá bom, gente? Boa semana para vocês aí. Muita saúde, né? Muita força aí. E bons estudos. Tá? Esqueci de... Obrigado aí. Tchau, pessoal. Tchau. Tá bom. Semana que vem, aí tem o... Amanhã eu coloco o exercício. Aí na semana que vem, no atendimento, a gente corrige, né, as questões fechadas. Nada, valeu, gente. Participação aí, colaboração, né? Muito bom. Obrigado mesmo. Professor, Oi. todos é uma palavra masculina? A palavra todo é masculina, ou todo. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Para você saber se a palavra é masculina ou feminina, é só você pensar assim. Se você usa o ou a. Se você usar o, é masculina. Se você usar o a, é feminino. Tá bom? Entendi. Obrigada. Nada.